Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 6 de janeiro de 2020. Galerinha, nesta matéria tem um vídeo, eu não vou passar nem o áudio nem o vídeo, e não é por questão de direitos, né? Porque o vídeo é uma entrevista de 1 hora e um pedacinho, o tempo decorrido dela. É muito grande, não dá pra gente passar, mas eu aconselho você com calma a depois dar uma assistida nela. Vou deixar na descrição do vídeo a matéria que contém o link para essa entrevista, tá? E aqui nessa matéria a gente vai discorrer ela. O escritor, o autor dessa matéria, ele pega alguns trechos dessa entrevista e coloca aqui o tempo, caso você queira dar uma olhadinha rápida, né? Já vai direto no ponto, beleza? Então tá na descrição do vídeo. Você também que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar, né? Ser um apoiador do canal, na descrição do vídeo, dá um pulinho lá, tem uma forma bem bacana de você ajudar a gente, quem puder, é claro. Gente, esse jornalista aqui, ele meio que desmascara a imprensa brasileira, né? A narrativa da imprensa em relação a demonizar o presidente Bolsonaro e explica claramente, né, cada ponto interessante do discurso dessa imprensa esquerdista, né, essa narrativa que desconstrói o atual governo. Por quê? E o mais interessante, esse cara era contra Bolsonaro. Essa é a parte interessante. Ele era contra Bolsonaro, né? E de repente, vamos à matéria. Bom, é uma matéria que é melhor, né? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Gente, você que quer ajudar na nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil, corre na descrição desse vídeo. Você vai encontrar lá o site, o link para o site www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai preencher os seus dados, vai imprimir a ficha, vai correr no cartório de notas, vai registrar, reconhecer firma, tá? Aí depende, gente. Quanto que é? Eu falei 45 outro dia, porque eu não tinha nem ideia de quanto era para reconhecer uma firma. Mas, segundo dados que o pessoal está colocando, está entre 5 e 25 reais. O maior valor que eu vi aí foi alguém que pagou 25, o menor valor foi 5 reais. Isso depende de estado para estado, de município para município. Então tá entre essa faixa aí, tá? Você reconheceu firma, corre no cartório eleitoral depois ou Correios e envia, beleza? Cartório de notas para reconhecer firma. Vamos lá? Jornalista Guilherme Fiuza fala da farsa montada pela imprensa nacional e faz um raio-x completo do país. O jornalista Guilherme Fiuza concedeu uma entrevista ao canal Vira News do YouTube e essa entrevista merece ser vista por todos, por isso que a publico aqui, na íntegra. Contudo, como sei que é longa e muita gente não acompanha tudo, porque tem outros afazeres, fiz meu Deus, que coisa, um arrazoado dos trechos que gostaria de destacar para facilitar a mensagem que quero passar. A partir dos 2 minutos e 16 segundos, Fiuza faz um meia-culpa sobre a sua impressão errada que tinha sobre Jair Bolsonaro. Presta atenção. Aos 2 minutos, né, de 16 segundos, ele já começa a deixar claro que tinha uma opinião e reconhece que estava errado. Mas ele interrompe o assunto para falar de outras coisas. Aos 7 minutos e 30 segundos, ele retoma a meia-culpa, confessando que se enganou sobre Bolsonaro e Paulo Guedes, quando pensou que seria uma opção errada para o país, esclarecendo ao entrevistador o que o fez enxergar o oposto, levando ao reconhecer que estava enganado. Né? Quer dizer, o cara tinha uma opinião, diferente de muitos outros aí que até entendem que Bolsonaro é o melhor para o Brasil, mas como estão vivendo debaixo do tutuzinho, do dinheiro público, mesmo reconhecendo, permanecem com a narrativa contrária, né? Preferem não reconhecer do que, enfim. Aos 13 minutos e 30 segundos, Fiuza diz que sua dúvida sobre Bolsonaro era tamanha que chegou a pensar em certo momento da campanha eleitoral em anular o voto nos 2 turnos. No segundo turno, mas que precisava rechaçar o inaceitável, que era a volta do PT ao poder.
A partir dos 16 minutos e 20 minutos, Fiuza fala sobre a campanha do PT na última eleição e passa até pelo governo Dilma e o projeto totalitário de poder, destacando o descolamento da classe artística com os interesses da nação e, mais uma vez, aos 23 minutos, faz meia-culpa quanto à sua opinião errada inicial sobre Bolsonaro, que acabou montando uma grande equipe de governo. Quer dizer, o cara reconhece. Aos 29 minutos, Fiuza começa a falar sobre a reforma da Previdência, reconhecendo a importância de fazê-la e do mérito do governo em encarar o problema, arregaçar as mangas e colocar a reforma no centro de importância do país, que foi uma prova de que Jair Bolsonaro e seu governo não estavam de brincadeira e nem para fazer loucuras e irresponsabilidades. Quer dizer, você vê a postura, né? Bom, logo mais, aos 31 minutos, falou da farsa montada pela imprensa nacional, que se corrompeu e passou a fazer campanha política de esquerda e a deixar de noticiar os fatos e a cumprir o seu papel, com uma análise precisa sobre os rumos adotados pela mídia que a levou à perda de credibilidade junto ao público. É imperdível a importante conclusão do jornalista, depois da digressão que faz, de que a imprensa virou aliada do obscurantismo, em um ambiente semeado por pistas falsas. A partir dos 42 minutos... Cadê aqui? Onde foi que eu parei aqui? Opa, volta a página. Ah, aqui. Fica quietinho aí. A partir dos 42 minutos... Depois da declaração, aos 43:40, de que o governo fez tudo certinho, Fiuza começa a falar sobre a reforma da Previdência e da importância de todos na equipe econômica montada por Bolsonaro para a sua viabilização, reconhecendo o simbolismo de o ato do presidente da República ter levado, presta atenção nessa parte, em mãos ao Congresso, entrando pela porta da frente, sem pisotear ninguém, de forma totalmente republicana. O entrevistado derrubou a falácia da falta de articulação criada pelos analistas políticos durante a tramitação da reforma da Previdência, para dizer que a verdadeira articulação foi a colocação do povo no centro dos interesses, como protagonista em movimentos populares de apoio a reforma, chegando ao chamado para as ruas, 48:09. Nessa parte, a entrevista parte para o melhor rumo, quando Fiuza se refere aos picaretas, frisando que nem está falando de Lula nem dos petistas, mas dos liberais, que enumerou como os tucanos e os movimentos que se diziam liberais, que foram para cima das pessoas comuns, que saíram às ruas em prol da reforma, chamando-as de robôs e proto-fascistas e dizendo que Bolsonaro não queria sair de cima do palanque, quando, na verdade, segundo o jornalista, tratou-se de um momento bonito no país. Ele está falando aqui, incluindo o pessoal do MBL, que criticaram, lembram? O povo querendo nessa... o MBL, não vamos nada, esse negócio... Não. Lembram? Tá lembrado, né? Momento bonito, no qual o povo foi à rua defender a reforma da Previdência, que foi com esse espírito que ela foi aprovada. Para Fiuza, aquele foi o momento em que ele percebeu de vez que está diante de um governo que sabe fazer as coisas e que é uma bela aposta, a qual ele aderiu de vez. 49 minutos. Aí depois vem um pequeno debate com o apresentador, no qual Fiuza desmistifica a crença do monopólio da virtude por parte da esquerda, demonstrando a hipocrisia dessa em busca de símbolos para fingir ser o que não é, escondendo o que realmente é: totalitarismo, fracasso e corrupção. Cadê? Aí, pula isso aqui. Eita, propaganda chata aqui. Pera aí. Aqui. Muito bem. Elegíveis. Aqui, pera aí. Pula. Aqui. Aqui. E chega-se a cereja do bolo da entrevista, quando Fiuza fala a partir de 1 hora. É, isso mesmo. Quando Fiuza fala a partir de 1h40 sobre a sabotagem que a reforma da Previdência sofreu no Congresso Nacional, referindo-se a Rodrigo Maia.
e a atuação deste na Câmara dos Deputados desde a época da conspiração do Joesley no governo Temer. Gente, ele vai fazer uma descrição aqui bem bacana. Terminou por qualificar Maia da seguinte maneira: líteres, um parasita. Vou repetir para você: líteres, um parasita, um protozoário do Congresso Nacional. O cara foi fogo aqui, viu? Bom, isso foi 1 minuto e 47 segundos, isso quando ele falou isso. Nunca alguém referiu-se ao presidente da Câmara de uma maneira mais correta como essa feita por Fiuza, que ainda diz que Rodrigo Maia é um medíocre, a quem a imprensa tenta fermentar como sendo um estadista. Opa, isso foi 1 hora, 2 minutos e 7 segundos. Enfim, trata-se de uma grande entrevista que serve como um raio-x do momento que vivemos no país. E como observação pessoal minha, apesar de o jornalista Guilherme Fiuza rejeitar na parte da entrevista onde ele trata da direita e esquerda a dicotomia existente entre uma e outra, dizer apenas uma pessoa virtuosa que quer o bem do país, deixando claro que não se deve fazer ativismo político e que ele pessoalmente não é nem de um nem de outro lado. A verdade, ele demonstra um conservadorismo político que talvez nem tenha ainda percebido possuir. Ele deixa isso claro em 3 afirmações e tomadas de posição durante a entrevista. 1. Ceticismo pessoal quanto aos governos e elogio da potência quanto às ações dos governantes, que o levou a inicialmente desconfiar de Jair Bolsonaro durante a campanha. 2. Reconhecimento de que é mais fácil destruir as coisas, como havia sido feito nos governos anteriores, do que consertar o que deve ser consertado e reformar o que deve ser reformado, como vem sendo feito. 3. Temor do totalitarismo, que adviria pelo governo de esquerda do PT, que já estava cada vez mais caminhando rumo à retirada das liberdades individuais e a diminuição do indivíduo. Como já falei em várias oportunidades, o brasileiro médio é conservador por natureza, pois o conservadorismo é um conjunto de valores integrados à sociedade brasileira, adotados como estilo de vida legado por nossos antepassados de acordo com nossa herança histórica cristã e ibérica. Não é uma inclinação política. E aí tem o vídeo aqui para quem quiser ver, eu não vou nem comentar, gente, que a matéria em si é longa, mas, enfim, né, eu acho que aos poucos, né, a imprensa brasileira, a maior parte da imprensa esquerdista não vai, claro, mas alguns jornalistas começam, né, a perceber, né, os avanços do governo Bolsonaro. Infelizmente, a nossa imprensa é muito esquerdopatizada, né, aí não abre mão, né? Mas enfim. Bom, tá aí, vocês acompanhem depois desse vídeo, tá na descrição. Vale a pena, eu dei uma assistida por alto. É muito boa a entrevista, só que é longa, né? Então você pega uma hora que você tiver tempo aí, tá bom? Canal Brasil Notícias, gente. Fui, galera!